Amém. Tudo bem com vocês? Vocês estão bem? Tá todo mundo animado, feliz? Que bom. Seja bem-vindo você que está nos acompanhando aí de casa. Sinta-se à vontade. Nós adoramos ter pessoas novas, então sinta-se parte já da nossa família, o VEC Igreja. E se você quiser colocar de onde você está assistindo, vai ser ótimo para a gente conhecer você e, quem sabe, aprofundar cada vez mais relacionamentos. Amém? Então, vocês ouviram, a Luciana falou que vai ter muita mudança. Gente, vai ter muita mudança, tá? Como a Luciana falou, a gente não vai mais ter duas sessões no sábado, é apenas uma, certo? E na terça a gente vai ter algo, mas é uma coisa diferente que vocês só vão saber no dia. Só no dia vocês vão saber o que é que vai acontecer. Mas vai ser um tempo bacana. Eu acho que coisas novas sempre são importantes para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento. E quando a gente está disponível a coisas novas também. Não adianta, às vezes a gente quer coisas novas na nossa vida, mas a gente não está disponível a coisas novas. Não está disponível a mudança, não está disponível a se abrir para algo diferente. Sempre quer ficar na mesma coisa. Não, estamos aí para aprender, para mudar, para crescer e para evoluir, amém? Então, vai ter muita coisa boa vindo por aí, tá bom, gente? Vamos fazer uma oração, então? Glória a Deus. Obrigada, Jesus. Nós te agradecemos. Amém. Obrigada, Jesus. Amém. Que mais a gente precisa, né? Agradecer a Ele por tudo que Ele tem feito na nossa vida, meu Deus. Ele é tudo para nós, amém? Vamos lá, então. Hoje, o nosso tema é lutando até o final. Lutando até o final. E hoje, basicamente, eu quero falar sobre fé. Quem sabe a gente tenha ouvido tanto falar sobre fé, e quem sabe toda semana a gente bate na tecla sobre fé, e aí às vezes a pessoa fica assim, fé de novo, de novo. Mas hoje eu quero abordar alguns pontos com vocês em relação à fé, que são importantíssimos demais para nós. E eu espero que a sua vida seja edificada, assim como a minha vida tem sido edificada com essa palavra. Então, vai ser algo muito bom, amém? Vamos lá. Um erro que muitas vezes nós vemos as pessoas cometendo, vamos colocar assim, é que muitas vezes as pessoas veem a fé apenas como um princípio da palavra. Apenas mais uma coisa. Fé, graça, amor, bondade, né? Os frutos do Espírito. Apenas mais uma coisa. É só um princípio da palavra. Mas, hoje, eu quero mostrar para você como a fé ela é fundamental para nós. Como ela é fundamental para a nossa vida. E você vai entender o porquê dela ser tão fundamental para a nossa vida. Porque eu acredito que não é bobeira. Não sei se você já ouviu essa frase, eu já falei, mas quem sabe você ouviu essa frase. Quando Deus diz uma coisa, a gente tem que ouvir, certo? Quando Ele diz duas, a atenção tem que ser dobrada. Mas agora, quando Ele diz 4 vezes a mesma coisa, você tem que prestar muita atenção naquilo que está sendo dito. E quando a Bíblia fala em 4 vezes, em 4 pontos diferentes da Bíblia, o justo viverá pela fé, é porque a gente precisa entender o que essa frase está querendo nos dizer. Qual é a profundidade da frase, o justo viverá pela fé, que eu preciso entender para que isso venha a se aplicar na minha vida diária. Certo? Então,
a pergunta importante é: o que é tão importante na fé que a gente tira tanto tempo para falar sobre fé? Por que a gente passa sábado pós sábado ou terça pós terça falando sobre fé? Por que isso é tão importante? E por que é tão importante você ouvir sobre fé? Como eu disse, a fé, ela não é apenas um princípio, ela não é apenas uma palavra escrita na Bíblia, não é apenas uma coisa da Bíblia, que a Bíblia colocou ali, vamos escrever sobre fé. Não. A fé, ela é a base do Evangelho. A fé, ela é a base. Quando a gente começa a aprender sobre graça, a gente tem que entender que graça e fé andam de mãos dadas. Não tem como tirar graça, não tem como tirar a fé da graça ou a graça da fé. Elas andam juntas, elas são uma única coisa. Hoje, na graça, tudo que nós vivemos é por meio da fé, certo? Por isso que graça e fé não tem como tirar uma da outra. Elas estão juntas, de mão dadas. Porque hoje, tudo que nós vivemos é por meio da fé. Por meio da fé, nós temos acesso a todas as coisas que Cristo nos deu. A fé, ela tem esse poder de ativar as coisas para acontecer. Tudo que nós recebemos está no espiritual, mas com a nossa fé, nós ativamos aquilo para o nosso mundo natural. No espiritual, você é curado, mas através da sua fé, você ativa, e aí você se torna curado no seu natural, no seu corpo físico. Entende? Então, a fé é o que ativa, é através da fé que nós recebemos e nós vivemos todas as coisas. Se a gente lê em Efésios, o capítulo 2, o verso 8 e o verso 9, vai dizer assim, muito conhecido esse versículo. Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. Mas olha que interessante, vocês são salvos pela graça, graça e fé andam de mãos dadas. Vocês são salvos pela graça, que é o próprio Cristo, por meio da fé. É por meio da fé que eu vivo essa condição hoje. Quando eu creio em Cristo, a minha condição é de salvo. Ok? É por meio da fé. Então, quando a gente vê esse versículo, Efésios 8 e 9, a gente consegue entender que tudo que nós recebemos de Cristo é acessado através da fé. É como você tem lá a sua conta no Facebook, você precisa de um e-mail e uma senha para você acessar. De vez em quando as pessoas esquecem da senha, né? E aí vai lá procurar a senha. Ou que é mais fácil você ir, né? Ir lá e mudar a senha. É a melhor coisa. Daí. Você coloca seu e-mail lá, ele manda um e-mail para você. Daí você está lá no teu e-mail. Aí você abre, muda a tua senha. E guarda daí a senha, né, gente? Não esqueça daí dessa outra ali. Já faça uma senha que tu vai lembrar. Mas se a gente tem a senha e o e-mail, a gente acessa de boa aquilo. É a mesma coisa a fé. Quando eu coloco a minha fé, quando eu exerço, quando eu uso a minha fé, eu tenho acesso a todas as coisas. É por meio da fé que eu tenho acesso. Cristo, Ele deu, mas a minha fé é o pegar. Certo? Tem outra coisa importante sobre a fé, que a gente fala muito aqui. A fé vem por ouvir a mensagem de Cristo. É isso que Romanos 10, 17 vai dizer para nós.
Consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Ok, mais um ponto que nós entendemos. A fé, ela vem por ouvir a mensagem de Cristo. Quando eu ouço a mensagem, essa mensagem entra em mim e ela frutifica com fé. O fruto da mensagem de Cristo é a fé. Certo? Só que hoje eu quero trazer um ponto para vocês que quem sabe a gente não fale muito. Mas eu achei, quando isso veio para mim, quando eu comecei a pensar nisso, eu fiquei, caraca, que incrível. Porque nem eu nunca tinha pensado nesse ponto. Nem eu mesma. Viu como a gente cresce dia após dia? Eu quero trazer hoje para você, mostrar para você a fé como uma arma. A fé como uma arma. Certo? E aí a gente vai ler hoje o Efésios, o capítulo 6, do verso 10 ao verso 18. Eu vou trazer na versão a mensagem, mas se você quiser acompanhar pela sua versão ali, NVI, NVT, NTLH, da Bíblia Viva, enfim, tudo dá na mesma, gente. É só a interpretação um pouco diferente. Efésios, o capítulo 6, do verso 10 ao verso 18, diz assim. Para encerrar, lembro que Deus é forte e quer que vocês sejam fortes. Tomem tudo que o Senhor providenciou para vocês. Armas eficazes, feitas com o melhor material. Vocês terão de usá-las para sobreviver às emboscadas do diabo. Não se trata de um jogo com amigos no fim de semana, uma diversão esquecida em poucas horas. É um estado de guerra permanente, uma luta de vida ou morte contra o diabo e seus anjos. Estejam preparados. Vocês lutam contra algo muito maior que vocês. Aceitem toda a ajuda que puderem, toda a arma que Deus providenciou, para que no fim da batalha vocês ainda estejam de pé. Verdade, justiça, paz, fé e salvação são mais que palavras. Aprendam a utilizá-las. Vocês vão precisar delas a vida inteira. A palavra de Deus é uma arma indispensável. A oração também é essencial nessa luta incessante. Orem o tempo todo e com fé, orem pelos irmãos na fé. Mantenham os olhos abertos, encorajem-se mutuamente para que ninguém venha a cair ou vacilar. Essa versão, eu fiquei, uau. Porque na sua versão você vai ter bem diferente, porque ele vai falar sobre a armadura, certo? É totalmente diferente nas outras versões. E aqui tem tanta coisa que dá para a gente comentar que só esse tempo que a gente tem já não dá. Né? Então, eu vou comentar só algumas coisas com vocês. Tá? Eu quero pontuar para vocês algumas coisas. Primeira coisa. Quando a gente começa esse versículo, ele vai falar que Deus providenciou toda a arma. É isso que ele fala. Tomem tudo o que o Senhor providenciou para vocês. E aqui é tão interessante porque a verdade é que Deus, ele preparou e nos deu todas as armas necessárias para lutar contra os nossos inimigos. E aí eu acho tão interessante, porque se a gente olhar esse verso, a gente vai ver que realmente o autor está dizendo, vocês vão enfrentar todos os dias uma batalha incessante. Vocês vão enfrentar. E aí aqui é já um ponto para rebater, quando a pessoa fala assim, ai, mas o evangelho da graça é tudo fácil. Não, calma ali. Se está escrito aqui, em Efésios 6, dizendo para mim,
que eu vou enfrentar uma batalha, que eu vou enfrentar uma luta, é porque nós vamos enfrentar. Nós estamos, nesse exato momento, enfrentando lutas. Porque se você parar para analisar na sua vida, você está enfrentando uma luta, eu estou enfrentando outra, cada um é diferente, mas todos estamos. E aí ele é tão incrível, porque ele não diz que nós não vamos, mas o foco dele, o foco do autor, é dizer que Deus, ele já providenciou as armas para a batalha. O foco dele não é na luta. O foco dele é naquilo que Deus já nos deu. E isso é muito importante. Porque quando nós focamos na luta, no problema, ele se torna maior. Mas agora, quando eu foco em Cristo, Cristo se torna maior. A minha perspectiva muda em relação àquilo. É tudo uma questão de perspectiva. A gente não faz nem ideia. Às vezes a gente está olhando para uma situação, nossa, não tem jeito. Mas calma ali, e se você vê de uma outra perspectiva, você fica, nossa, bem mais fácil. Eu nem tinha pensado nisso. Tudo é uma questão de perspectiva. Da maneira como nós enxergamos, da maneira como nós vimos aquilo. Deus nos deu as armas e isso está nas nossas mãos. Nós não estamos sem nada, nós não estamos aqui, ó, sabe, ó, sem nada. Aqui, ó. Imagina, você já assistiu um filme desses medievais aí, essas loucuragem toda? As pessoas, os soldados, não iam sem nada. Que nem chegar lá ele ia chegar. Ele só ia sair, pum, acabou, morreu. Não, a pessoa vai toda preparada, toda equipada. Para chegar ali na frente, ela encontrar o seu adversário, agora nós vamos brigar, agora o pau vai comer aqui. É exatamente isso comigo, o que Deus fez comigo e com você. Ele nos equipou, Ele colocou em nós as armas que Ele mesmo preparou. Porque quando a gente olha ali, Ele fala, armas eficazes feitas com o melhor material. E aí vocês lembram que em Romanos a gente leu que a fé vem por ouvir a mensagem de Cristo? Lembram? Olha só que interessante. Cristo, ele coloca a fé em nós, para que nos dias em que os desafios cheguem, na hora de enfrentar o problema, a gente esteja pronto para encarar aquilo. Você ouve a mensagem de Cristo, ele coloca em você a fé, essa fé se torna cada vez mais madura, firme, bombado, beer. Cada vez ela se torna mais robusta. E aí o que acontece? Quando chega o dia difícil, você já está pronto para encarar aquilo ali. Você já está totalmente equipado, totalmente prontinho. Você está aqui, está assim já. Estou pronto. Vem. Isso vem por ouvir a mensagem dele. Continuando. Ele fala ali, aceitem toda a ajuda que puderem, toda a arma que Deus providenciou, para que no fim da batalha vocês ainda estejam de pé. Caraca, olha só que incrível. Porque se a gente vê no começo do verso, ele diz assim, estejam preparados, vocês lutam contra algo muito maior que vocês. E aqui tem uma coisa interessante. Primeiro ele fala, vocês lutam contra algo muito maior do que vocês, mas aí depois ele diz, se vocês usarem as armas que Deus providenciou, vocês vão vencer e no final vão estar de pé ainda, firmes e fortes. Ah, que interessante, não é mesmo?
Porque quando ele começa falando que a nossa luta é contra quem? É um estado de guerra permanente, uma luta de vida ou morte contra o diabo e seus anjos. Agora me diz uma coisa, uma pergunta, sendo bem sincera. Você, sem Jesus, esquece Jesus agora. Só uns segundos, tá? Só uns segundos, tá, Jesus? Se o diabo aparecer na tua frente, você consegue fazer alguma coisa contra ele? Mas nunca. Primeiro que tu sai correndo de medo. Segundo que ele tem muito mais força que você sozinho. Ele tem um poder. Você sozinho, você não tem nada. Você está sem arma nenhuma. Como que nós vamos vencer e no final estar de pé? Se a gente usar as armas que Deus providenciou. Se a gente usar as armas que Deus providenciou, mas o diabo vai vir, vai fazer o escarcéu, nós vamos brigar, e eu vou estar de pé ainda. E você vai estar de pé ainda. Por que isso acontece? Por causa das armas que Ele nos deu. Por causa daquilo que Cristo fez em nós. Gente, as batalhas não são vencidas por conta da nossa força. Não mesmo. Não é. As batalhas são vencidas por causa daquilo que Ele colocou em nós, por causa das armas que Ele nos deu. Se não fosse por causa de Cristo, se não fosse por Cristo, nós nunca iríamos vencer. Nunca, nunca. Nunca. Isso é incrível demais. Não é a nossa força. Não é não, eu vou vencer essa batalha. Você não aguenta 2 minutos. Porque ele fala que a batalha é incessante. Gente, desculpe, mas o diabo ele não cansa de te incomodar. Ele não cansa. Ele não cansa. Só que se Cristo habita em mim, e se eu tenho as armas prontas, mas pode ficar, aqui, ó. Eu fico aqui do mesmo jeito. Por quê? Porque eu sei que no final ainda da batalha, eu vou sair como? Ganhando. Eu vou sair vitoriosa e de pé e forte ainda. E pronta para outra. Fala assim, vai vir mais outra? Estamos aqui prontos já. Porque eu tenho o que me faz vencer. Eu já tenho o que me faz vencer. Outro ponto. Ele diz que a palavra de Deus é uma arma indispensável. Por ouvir a mensagem, por ouvir a palavra, o ensino, isso se torna uma arma para contra-atacar tudo aquilo que vier contra nós. Todo pensamento que não revela a palavra de Cristo, está errado. Todo pensamento que é contra aquilo que Cristo me disse está errado. E no final isso vai me destruir. Toda mensagem que eu ouvi e não for sobre graça, sobre o amor de Deus por mim, sobre redenção, sobre justificação, eu não vou dar ouvidos. Sabe por quê? Porque isso vai me matar. Isso vai me matar. Faz sentido uma pessoa querer... Eu vejo assim, para a pessoa se matar, ela tem que estar num nível muito já desesperador. Ela já, enfim. Faz sentido uma pessoa sã. Você sabe que atravessar a rua vai te matar, porque o carro vai te pegar e vai te matar. Você vai ficar, eu vou ir. Vamos ver se me pega mesmo. Claro que não faz sentido, gente. Isso é loucura. Só que, minha pergunta, o que é mais importante? O que é passageiro ou o que é eterno? O que é eterno? Porque a palavra já diz, o que é eterno? O nosso corpo é passageiro
é passageiro. O que é eterno em nós? A nossa alma. O nosso foco, sim, a gente precisa sim cuidar do nosso corpo físico. Sim, glória a Deus, cuide mesmo. Mas tem gente que cuida muito do seu corpo físico, mas a sua alma, o seu espírito está podre, está morto. Porque dá ouvidos ao que não deve se dar ouvidos. A palavra de Deus, a palavra de Cristo vai trazer vida para nós, porque Ele é vida. Cara, quando você ouve uma mensagem de alguém falando, não, mas tu não é tão amado assim, tu só é amado se tu for bom. Meu amigo, meu irmão, vaza, sai correndo. Não fala assim, ó, não quero ouvir, não, sai correndo. Vai ser assim, tá, que começou, sai correndo. Sai correndo. Desculpa. Pessoal aí, eu sei que eu estou saindo do enquadro ali. Mas a verdade é essa, sai correndo. Se você ouvir de alguém falando assim, ai, mas a gente é perdoado só se a gente pedir, se a gente confessar, faça a sua lista e comece a confessar, está errado, foge. Como é que você vai lembrar tudo de errado que tu faz? Nunca tu vai lembrar, cara. Você estava lá na cruz quando Jesus perdoou, você não estava nem vivo. E Ele morreu para te perdoar. Que loucura, faz sentido. Nem sabe interpretar a Bíblia. Foge de gente com essa mensagem, com esse pensamento, mas foge, meu irmão. Foge. Sabe por quê? Porque isso vai te matar. Isso te mata, isso te destrói. Ele vai te comendo por dentro. Por dentro. Infelizmente, isso é o que a maioria das igrejas prega. Um evangelho demoníaco. Que é puro demônio. Não tem nada de Jesus ali. A palavra de Deus é uma arma indispensável. As pessoas ouvem falar sobre fé, mas não entendem o que é fé. A gente fala na igreja, fé, vamos viver pela fé. É verdade. Sabe quando que a fé deve ser colocada em prática? Sabe quando? Sabe qual é o momento propício para você colocá-la em prática? No dia mau. É para esse dia você colocar ela. Vou dar um exemplo. Quando está verãozão, 39 graus, que aqui é difícil chegar a 39, mas vamos dizer assim, 39 graus. Você vai colocar um casaco? Claro que não. Você vai colocar um casaco quando? Aí depende, né? Tem uns mais esfriorentos, com 15 graus já coloca um casaco. Mas tem uns que com 0 graus tá ali. Não estou sentindo frio nenhum. Daí tá louco já. Mas você vai colocar um casaco quando está frio. É a mesma coisa, gente. Você usa a sua fé no dia mau. É bom usar e confessar e declarar a sua fé no dia bom? Claro, é bom, é ótimo. Mas a fé ela é uma arma para o dia mau. Quando o dia é difícil, quando o problema, quando a adversidade chega, é ali que tu vai usar ela. Você fala, agora eu tenho a arma para usar contra isso aqui. Vocês estão entendendo? A fé é para ser usada nos dias difíceis. Ela é para ser usada. Quando o dia difícil vier, quando o problema vier, é nesse exato momento que você deve confessar a sua fé. A sua fé, a sua confissão de fé é a sua arma para contra-atacar o problema. Por isso que ouvir e conhecer a palavra de Cristo é tão importante. Porque aí você vai contra-atacar o problema com base na verdade e não com base em mentira. Porque aí você está contra-atacando o problema de fato, de verdade.
não deixe ser acanhado pelo problema, não. Lembre-se que armas eficazes e feitas com o melhor material está em você. Isso está nas suas mãos. Use, não tenha medo de usar. Use. É para você usar. É para você usar. Não faz sentido eu ter algo que é para usar, mas eu deixar guardado. Uma hora. O que é, claro, deixar a garrafa ali, nunca vou tomar. Beleza, uma hora, depois de muito tempo, mas muito tempo, ela vai estragar. A fé, ela não estraga. Mas se você nunca usar, me desculpa, você nunca vai usufruir daquilo que Deus tem para você. E aí você sempre vai ficar assim, mas Deus não quer me abençoar. Mas Deus está permitindo isso. Pelo amor de Deus. Não, Deus não está permitindo nada. Você não está usando sua fé. Você não está contra-atacando o problema. Você está ali parado. E aí vem, e você está aqui. Ai, meu Deus. O que eu faço? Aí você fala, Deus, o que eu faço? E na tua mão tá as armas. E aí tu fica, olha, eu tenho uma arma. Ai, Deus, o que eu faço? E vira um ciclo. A pessoa fica num ciclo. Fica só olhando. Em vez de usar, não, eu vou usar isso aqui, eu vou colocar isso aqui. Por isso que ele usou como armadura. Por isso que na Bíblia, ele tem a armadura. Porque você veste, você coloca, você usa. Porque é para usar, não é para deixar guardado. Não é para no dia da reunião, no dia dos cultos, a gente falar, ai, a fé, uau! Não. É para no outro dia, quando vir uma bomba para você, você fala assim, não, vamos lá, vamos contra-atacar isso aqui. No outro dia que você acordar, desanimado, triste, para baixo, se sentindo o patinho feio, você fala assim, não, sou o patinho feio, não, eu sou amado por Jesus. E é isso aí, bola para frente. Você contra-ataca com a palavra. Se contra-ataca com aquilo que ele com aquilo que ele colocou dentro de você. Quando nós entendemos que nós temos a fé que a palavra diz que pode mover montanhas, nós não vamos ser pegos desprevenidos. Mas aí quem sabe você fala, mas como é que eu vou saber o que vai acontecer? Isso é verdade. Não tem como a gente saber o que vai acontecer amanhã. Ninguém tem como saber o que vai acontecer amanhã. A gente não sabe quando os problemas vão chegar. Mas a gente sabe de uma coisa. Isso a gente sabe. A gente sabe que Deus cuida sempre e sempre vai cuidar de nós. Outra coisa que nós sabemos também que Cristo já venceu todas as coisas. Então, quando o problema vier, eu vou ter coragem e confiança em Cristo para vencer aquilo ali. Por isso que a gente não é pego desprevenido. Porque a gente sabe o que Cristo conquistou. Gente, a gente tem que parar de viver com base naquilo que nós conquistamos. A gente aprende desde pequena isso. Desde pequeno. Conquiste. Conquiste. Se você tirar notas boas na escola, você vai ter um bom trabalho no futuro. Quem te garante? Quem te garante? A pessoa pode ser o melhor da classe. Acaba o ensino médio, está no mesmo buraco que os outros. Todo mundo tem que achar emprego, todo mundo tem que trabalhar. Todo mundo vai pagar o mesmo preço da gasolina. Não adianta. Todo mundo vai fazer as compras no mercado, que está caro. Meu Jesus. Não adianta. Só que a gente aprende não, eu vou conquistar com meu mérito, com meu esforço. Quem tem o mérito? Beleza, se você é o melhor, parabéns. Se você estuda e se dedica, estude mesmo, se dedique, também não faça as coisas relaxadamente.
Só que você não vai viver o melhor que a palavra nos diz por causa do seu esforço ou por causa que você é o bonzão. Você vai ver o melhor dessa terra, você vai comer o melhor dessa terra, porque Cristo te deu isso. E você vai acessar isso através da fé. Através da fé. O problema vai vir. Mas qual é a primeira coisa que eu e você precisamos? Precisamos. E aí, sabe, é uma coisa tão intencional. É uma coisa intencional aqui agora. Tem uma prática intencional. O problema, ele chega. Você, de forma intencionalmente, você vai falar assim, não. Eu vou lembrar aquilo que Cristo fez por mim. Porque precisa ser algo intencional. Porque, deixa eu perguntar para você, quando vem um problema, qual é a primeira coisa que você pensa? Deu ruim. Ixi, lascou. Porque a nossa carne, o ser humano aqui, é a primeira coisa que ele pensa. Lascou-se. Não vai ter jeito isso daqui. Por isso que de forma intencional, você precisa... Não, calma ali. Deixa eu me lembrar o que Cristo fez por mim. Até que um dia, isso vai se tornar natural seu. Em vez de a primeira coisa que você vê é o problema e o quão difícil ele é, naturalmente você vai ver o que Cristo fez por você. É uma prática que a gente tem que ter. Não é fácil. Não é algo, ai, nossa, é tranquilo fazer isso. Não, por isso que eu disse que é intencional. É intencional. Você intencionalmente vai falar assim, não, calma, peraí, vamos parar tudo aqui. Vamos lá ver o que a palavra, o que Cristo me deu, o que eu tenho em Cristo, qual é a minha herança em Cristo. Ah, eu estou com problema financeiro. Não, a minha herança em Cristo diz que Cristo, ele prospera. Tudo que cai na minha mão, ele prospera. Então, calma ali. Ele vai prosperar. Ele vai prosperar. A Bíblia diz que nós vivemos pelo direcionamento do Espírito, então calma ali. Ele vai nos direcionar para o que fazer nisso daqui. Entende? É uma coisa prática. É prático, gente. Não é uma coisa teórica, que só a gente ouve aqui e beleza. Não, é prático. É para a sua vida todo dia, dia a dia. Deus cuida e Ele sempre vai cuidar de nós. Sempre. Olha o que está escrito em 2 Coríntios 4, 8 e 10. Do verso 8 até o verso 10. Mais um verso dizendo para mim e para você que nós vamos enfrentar problemas. Mais um. 2 Coríntios 4, 8 ao 10. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Olha o verso 10. Olha o verso 10. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Cristo, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Uau! Nossa, isso é muito bom, isso é muito incrível. Isso é incrível demais. De todos os lados somos pressionados. Cara, a sociedade nos pressiona o tempo inteiro. É pressão para isso, é pressão para aquilo. Não, você tem que ser assim, porque... Não, você tem que pensar assim, você tem que agir assim, você tem que... Isso, aquilo, aquele outro. Não, se você é contra, você já não é muito bem-vindo. Tem um padrão que tu tem que seguir. A gente já é pressionado. Mas é isso que vai nos desanimar? Não, porque a gente é aceito por Cristo. Do jeito que nós somos. Quem nós somos. Da maneira como nós somos.
Ficamos perplexos, mas não desesperados. E olha que dá para a gente ficar perplexo mesmo. É cada coisa que a gente vê hoje em dia. Meu Jesus. Umas loucura. Tem coisa que é loucura mesmo e tu fica assim. Mas é isso que vai nos desesperar? A gente vai entrar em pânico? Ai, meu Deus! Que nada. Que nada. Somos perseguidos, mas não abandonados. Ei, glória a Deus. Aleluia. Nós somos perseguidos, mas nós nunca vamos ser abandonados por Cristo. Nunca. Ele nunca vai nos abandonar. Ele nunca, jamais vai nos deixar. Nos dias que a gente enfrenta os problemas, sabe o que eu e você precisamos fazer? Nós devemos fazer? Lembrar do que Cristo fez. Lembrar do porquê Ele morreu. O que Ele fez naquela cruz? Você já se fez essa pergunta? Você fez essa pergunta para você mesmo. O que Cristo fez naquela cruz? Por que Ele morreu? Você já fez essa pergunta? Se você não fez, faça para você agora. Por que Jesus morreu? A resposta é muito simples. Por causa de você. Por você. Para você. No seu lugar. Era para você estar naquela cruz. Ele fez isso por você. Ele se entregou por nós. Ele venceu o pecado. Ele venceu as doenças. Ele venceu a ansiedade. Ele venceu tudo. Tudo, 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 tudo. E quando a gente entender e passar a se lembrar disso, eu tenho certeza que você não vai mais ficar com medo daquilo. Aquilo não vai mais te abalar. Não é mais aquilo que vai definir como vai ser o seu dia ou a sua semana. Não é mais isso. Não é mais o problema que vai fazer. Mas você vai lembrar da vitória de Cristo sobre todas as coisas. E automaticamente você vai trazer isso para você. Porque é o que o verso 10 diz. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus. Nós nos lembramos daquilo que Ele fez. Nós lembramos da morte dele. Nós lembramos da entrega dele. Daquilo que ele venceu, daquilo que ele conquistou. Porque Cristo conquistou todas as coisas. Cristo realmente, ele teve que conquistar isso. Ele teve que conquistar. Eu e você não conquistamos nada. Nós só recebemos e vivemos pela fé. Mas ele, Cristo, ele precisou conquistar. Sabia que ele precisou conquistar você? Ele precisou te conquistar. A maneira era morrendo. Ele teve que morrer para hoje ter um relacionamento com você. Porque senão você nunca ia conseguir ter um relacionamento com Ele. Nós não iríamos, nós nunca poderíamos ter. Mas Ele veio e conquistou isso. Não, agora eles podem ter um relacionamento comigo e eu com eles. Agora a gente é um. Agora, eu e você, nós vivemos a vida de Cristo em nós. É por isso que a gente vence. Porque Cristo está em nós. Cristo está em nós. Gente, Cristo está em você. Cristo, o próprio, está em você. Você é um mini Cristo. Cristo está em você. Meu Deus, eu acho que a gente não entende que Cristo está em nós. A gente continua ainda se vendo como, ai, eu estou sozinho, ai, porque eu estou abandonado, ai, porque nada dá certo na minha vida, porque meu pai e minha mãe não tiveram, então eu nunca vou ter também.
Porque meu pai e minha mãe nunca tiveram um casamento feliz, eu também não vou ter um casamento feliz. Meu Deus, gente, Cristo está em você. A sua felicidade não depende do seu casamento, depende de Cristo. Ele está em você, automaticamente seu casamento se torna outro. Outro, de verdade. Quando a gente dá abertura, quando a gente dá espaço para que o Espírito haja em nós, gente, acontece uma coisa tão grandiosa, que a gente muda da água para o vinho. Da água para o vinho. Mas a gente tem que dar espaço. Se não der espaço, nunca vai mudar. Infelizmente. Porque ele não arromba a porta. É o que a palavra diz. Ele bate na porta do seu coração. Você abre. Se você não quer abrir, é uma escolha sua. Tudo bem também. Tudo bem. Nada é por força. Nada é por força. Ele nunca forçou ninguém. Ele nunca chegou para os discípulos e forçou. Vamos! Não, pegar no braço e tu vai comigo. Imagina a cena. Uns marmanjão e Jesus pegando. Não. Jesus só chegou e falou, me segue. Então tá bom. Isso é isso. Não caia na bobeira de no dia mal você se retrair. Não faça isso. Sabe, no dia mal você recua, você se fecha, você fiquei bravo. Não faça isso. Em vez de você recuar, use as armas que ele colocou em você. Sabe, a luta que a gente vai enfrentar será até o dia que ele vier nos buscar. Mas sabe de uma coisa? Tem uma boa nova aqui. Muito boa, gente. Deixa eu dar a novidade para você. A notícia boa para você. Você já venceu tudo. Tudo. Sabe o problema que você vai enfrentar amanhã? Você já venceu. Sabe o problema que você vai enfrentar daqui a 10 anos? Você já venceu. Sabe o problema que você vai enfrentar, sei lá, quando você tiver seus 90 anos? Você já venceu. Porque Cristo venceu todas as coisas. Todas as coisas. Não é o do dia de hoje apenas. Não, é todas as coisas. Todas, todas, todas. Então, mesmo que nós vamos todos os dias enfrentar uma luta incessante, todos os dias nós temos uma incessante vitória sobre aquilo. Todos os dias, todo dia, todo instante, nós já vencemos sobre aquilo. Porque se Cristo venceu e Ele habita em mim hoje, eu venci. A glória, a honra não é para mim. A glória e a honra é para Ele, porque é Ele que venceu. Ele pagou o preço para vencer. Eu usufruo daquilo que Ele me deu. Mas eu e você vencemos todas as coisas. Nós vamos enfrentar dias difíceis, mas lembre-se, olhe para a obra de Cristo. Você vive por meio de Cristo e tudo é por meio dele. Você não vive mais pela sua força. Não é mais o quão inteligente você é. Não é mais o quão esperto, sabido e sei lá você é. Não é isso. O que vai nos levar para frente, o que vai nos levar adiante e o que vai nos fazer vencer sobre todas as adversidades é a vitória de Cristo. É Ele que venceu. Ele conquistou. Hoje nós vivemos com base naquilo que Ele fez, com base naquilo que Ele é. E isso é fantástico. Isso é fantástico. Porque, de verdade, tira um peso das nossas costas. Eu já falei isso uma vez. Mas tira um peso das nossas costas. Porque a gente sempre vive com um peso daquilo que eu tenho que fazer.
Não, eu tenho que ser bom para fazer. Não, eu tenho que ser... Não, para fazer, para ganhar uma promoção no meu trabalho, eu tenho que ralar aqui, ó. Para eu ganhar um reconhecimento das pessoas, eu tenho que ser muito bom, eu tenho que ser o top do top do top do top. E aí a gente vive num ciclo de cobrança, de frustração, porque aí a gente não consegue, e aí a gente se frustra. E aí a gente passa só a olhar os nossos pontos negativos e nunca olha os nossos pontos positivos. Passa uma vida inteira só olhando. Ai, porque eu não sei fazer isso, aquilo, aquilo outro. Tá, mas e o que você sabe fazer? Foque nisso. Foque nisso. Não foque no que você não consegue. Foque no que você consegue. E outra, nós estamos em Cristo, foque naquilo que Cristo fez. Aquilo que está em você, ele vai extrair muito mais ainda. Você vai se aperfeiçoar, você vai crescer de uma forma que você nem imagina. Porque é ele que transforma a nossa vida. É ele que vai moldando a nossa vida. Ele vai moldando nosso pensamento, nossa maneira de enxergar as coisas, os nossos relacionamentos. Isso é fantástico. Quando a gente conhece Cristo, a gente consegue se relacionar com as pessoas. Quando a gente não conhece Ele, a gente não consegue se relacionar com as pessoas. Não consegue. Sabe por quê? Porque a gente senta com as pessoas e faz o quê? Sem Cristo, o que a gente faz? Fala mal dos outros. Tu viu aquele lá? Tu viu no Facebook? Meu Deus, postou tal coisa. É só falar mal dos outros. Mas quando a gente conhece Cristo e a metanoia acontece em nós, a gente pode sentar numa roda de conversa e ficar 5 horas juntos, sem falar um pouquinho da vida de outro. Por quê? Porque a gente está aprendendo com Cristo como se relacionar com as pessoas. Sem falsidade, sem mentira, sem apontar o dedo. Por que eu vou apontar o dedo para o outro se não fui nem... Se eu não sou perfeito, se eu não conseguir me salvar, por que eu vou apontar o dedo para o outro? O outro precisa de Cristo tanto quanto eu. Isso muda na nossa vida. Isso muda drasticamente. Olhe para os seus relacionamentos e veja, você está vivendo graça ou não? É uma boa medição, gente. Olha, o que você e seus amigos sentam para conversar? Beleza, vamos tirar amigos que não são da igreja, gente. Tá? Porque às vezes a pessoa fala assim, mas eu não tenho amigo que é da igreja. Beleza, eles não vão ter a mesma mentalidade que você. Claro que não. Não tem como cobrar isso de uma pessoa que não conhece, que nunca ouviu. Mas agora, o quanto isso afeta em você? Isso é importante. O quanto o papo do outro me afeta, o quanto eu absorvo do papo do outro. Tem coisa boa que eu posso, tem coisa que eu posso absorver que é bom, mas tem coisa que não. E aí? É uma frase que, se você esteve no imersão, o Felipe ele falou. Quando a gente está com uma pessoa, a gente passa a se tornar parecido. E é puramente verdade. Falo por mim. Casei com essa benção. O quanto eu mudei. Eu não gostava de gato, gente. Eu tenho 9 gatos. Eu tenho 9 gatos. Não gosto mais de cachorro ainda. Eu gosto, mas os cachorros lá e eu aqui. Prefiro os meus gatinhos. Não gostava de café. Mas e quem é que gosta de café hoje? Eu tomava com leite, com açúcar. Eu tirei o leite. Eu estou tirando o açúcar agora. Ei, que maravilha. Você que é casado, veja o quanto você e seu marido são parecidos. Sua esposa, vocês são parecidos, gente. Vocês nem são parecidos, vocês nem percebem. Nem percebe. Quando você começa a parar para analisar, vocês vão ver que vocês têm coisa parecida.
O humor é parecido, vocês gostam das mesmas piadas. Coisa que vocês não gostam, vocês também não gostam. E isso acontece em amizade também. A gente passa a ficar parecido. Só que a pessoa principal que a gente tem que se tornar parecida é quem? É Cristo. Por isso que a gente se reúne para falar sobre Cristo. Porque aí a gente se torna parecido com Ele, entre nós, e a gente leva isso para fora. Esse é o evangelho verdadeiro, esse é o evangelho genuíno. Então, vamos orar? Pai, nós queremos te agradecer por tudo que você fez na nossa vida. Obrigada pelo teu cuidado, pelo teu amor. Obrigada pelas vitórias que nós já ganhamos, que nós já temos. Muito obrigada. Você é bom. E assim como a palavra diz que agora nós vivemos Cristo, que Cristo venha resplandecer através de nós. Que Cristo seja a supremacia na nossa vida. Que Ele venha nos direcionar, que Ele venha nos inspirar a como viver, a como se relacionar com as pessoas, a como lidar com o nosso dinheiro, a como lidar com os nossos filhos, a como lidar com os nossos pais. Que o Teu Espírito Santo venha nos ensinar isso. Nos dê direção na nossa vida profissional, lá nos nossos estudos, Pai, nos dê a direção. Quem sabe alguns de nós estão entrando nessa fase de escolher profissão, enfim, dê a direção para essas pessoas. Muito obrigada, porque os Teus planos e os Teus propósitos estão se cumprindo nas nossas vidas. Que nós venhamos viver tudo aquilo que você tem para nós. Porque o que você tem para nós é muito melhor do que nós imaginamos para nós mesmos. Nós cremos nisso e nós te agradecemos por isso. Amém e amém.